Alunos, boa noite. Hoje nós vamos iniciar o capítulo de fluidostática que trata de fluidos de repouso, como água parada em represas, fluidos contidos em dispositivos sujeitos à aceleração linear e fluidos em cilindros rotativos. A figura 1 é uma exemplificação desses três situações. O item A aqui são fluidos em represas, aqui fluidos em aceleração linear e aqui fluido em aceleração angular. Antes de desenvolver as equações e as fórmulas de cada um desses pontos, é importante ter em mente alguns princípios. Um deles é a questão da pressão em um ponto. Um ponto infinitesimal mergulhado no meio fluido, as pressões em volta desse ponto são consideradas iguais, ou seja, a pressão na vertical é igual à pressão na horizontal, que é a pressão inclinada com a pressão inclinada do outro lado. Tá? E isso pode ser demonstrado até matematicamente. Você pegar uma partícula fluida e pegar metade dessa partícula, imaginar uma força, uma carga atuando nessa superfície, aí fazendo decomposição de forças, lembrando que pressão é igual a força sobre área e que a gente está trabalhando aqui com elementos infinitesimais, é possível, utilizando a segunda lei de Newton, chegar a essa equação aqui. E, tanto numa direção y com a direção x quanto na direção z. Aqui eu estou representando só duas direções, a direção y e a direção z, tá? Mas a x seria a mesma coisa do que a y. Então, fazendo aqui um trabalho algébrico, tá? A gente, e considerando que no limite, a derivada, a distância infinitesimal dividido por 2, multiplicado pela aceleração, isso aqui é multiplicado pela densidade, tá? A tendência disso aqui vai ser zero, essa equação vai ser zero, então a gente pode considerar isso aqui igual a zero e a gente conclui dessa forma aqui que é possível que aquelas pressões, independente da direção, elas sejam todas no mesmo ponto. Mas atenção que isso vale para um ponto infinitesimal. E um ponto infinitesimal, ele pode se tornar uma consideração, porque afinal, quem está perto aí, quem já viu uma árvore de Natal, submarina, que trabalha aí na área de petróleo, vê com equipamento aí de mais de 3 metros, 4 metros de altura. Tá? Agora, é um equipamento grande, robusto, pesado. Agora, o que são 3 metros perto, por exemplo, de 830 metros, 840 metros, que é a profundidade do Barracuda? Não é nada. Então, aquilo ali pode ser considerado um ponto infinitesimal, tá certo? Você não pode pegar, vou fazer um teste dessa ave natal, uma piscina, que num lago aí, uma lagoa que tem 4 metros. É óbvio que vai dar diferença de pressão de um ponto para outro. Agora, quando a profundidade é muito grande, a pressão em todos os lados pode ser considerada constante. Isso, é muitas vezes chamado de princípio de Pascal, porque as pressões são iguais em todos os pontos. Tá? E outra coisa interessante é achar uma equação que possa ser geral com uma pressão que atue num fluido que esteja em repouso. Você pode conseguir isso através do desenvolvimento de fórmula
né, da série de Taylor, ou então, né, usando as equações de segunda lei de Newton e o cálculo integral diferencial. Né? Então aqui está um exemplo. Né? Aqui a pressão depende de três variáveis, né, de x, y, z. Fazendo a regra da cadeia, a gente chega nessa equação. Né? Esse é um ponto, né, por exemplo, ponto central. E aqui um ponto na periferia, né, fazendo, né, uma regra da cadeia também, vai chegar, né, nessa equação aqui. Tá, ok? E depois aplicando aqui a segunda lei de Newton, a gente chega em todos esses termos, corta, né, os termos, anula, né, ou racionaliza os termos incomuns e chega aqui nessas equações 8, 9 e 10. Tá? Que, né, chamada equação, substituindo 8, 9 e 10 em 6, né, a gente vai ter essa equação aqui número 11. Considerando que o fluido está em repouso, a aceleração é igual a zero. E toda aquela equação 11 se reduz a isso daqui, que é a chamada, né, a equação geral da fluidostática. Né? dP é igual a menos gama sobre dz. Okay? E as pressões laterais, elas são iguais, elas se anulam. Né? Agora, as pressões na vertical, na de cima para baixo, baixo para cima, é que existe diferenças. Né? Então, isso, claro, se a distância for muito grande, não foi considerado um ponto infinitesimal. Tá? Então, essa equação 12, ela nos permite, por exemplo, um fluido incompressível, aquele que tem peso específico, tem massa específica constante, né? A gente integra. Só um instantinho, pessoal. A gente integra essa equação, né, de ambos os lados. Tá? O peso específico vai para fora da equação. E com uma situação semelhante a essa daqui, tá? É possível achar essa equação. E essa equação, né, ela é denominada equação de Stevin, né, um belga, né, que seria a Bélgica hoje, acho que na época eram os Países Baixos espanhóis. Né? Então, em homenagem a ele, essa equação é chamada de equação de Stevin. E é uma equação muito útil, né, de grande versatilidade, emprego, né, tanto quem trabalha aí com reservatórios de água, né, reservatórios de poços de petróleo, em diversas áreas, né, ela é bastante significativa. Porque ela é muito simples, né, tá? É óbvio, isso com peso específico constante. Quando você tem, por exemplo, fluido multifásico, que é meio comum na área de petróleo, aí você não pode usar, né, uma forma tão simples assim não. Então, ó, aqui está um exemplo, né, um exercício exemplo. Calcular, né, a pressão aqui, né, na interface da gasolina, depois lá no fundo do tanque. E observa-se aqui que é uma aplicação simples da equação de Stevin. Né? Tá? Você coloca a equação, né? Discrimina quem são as variáveis, né? Discrimina, né, o que se pede e também, né, calcula aquelas propriedades que não foram dadas diretamente no exercício. Calculou o peso específico, né, que não foi dado diretamente. Entra na equação de Stevin. Nesse caso, né, a fórmula 15, considerando a pressão ser calculada, é a manométrica, ou seja, então a pressão atmosférica, né, ela é zero. Tá?
Mas calculou aqui e depois, para calcular a pressão no fundo, repete-se o mesmo passo, mas agora considerando P2 como sendo essa pressão aqui. Tá? Aí calcula-se P1, que é a pressão no fundo do tanque. Okay? Aqui ele fala, né, o outro lá é a lei de Pascal, né? Esse aqui é o princípio de Pascal, né, que não é a mesma coisa, desculpa. A força sobre área, né, força sobre área é constante, ou seja, que é a pressão. Né? Isso é uma relação, né, muito útil quando a gente vê um equipamento hidráulico de içamento, né, como escavadeiras, né, como um macaco hidráulico, né, como um elevador, né, hidráulico, ele se baseia nesse princípio. Okay? É até curioso, né, porque a gente vê muitos exemplos, né, esse aqui mesmo eu peguei da internet, por exemplo, isso aqui também, né, os postos de gasolina antigamente era assim, hoje em dia, né, não trabalha mais assim, é um elevador mecânico. Né? Então, a gente vê muito exemplo com isso aqui usando óleo, né? Tá? Então, a força sobre a área aqui vai deslocar muito para fazer uma grande força sobre uma grande área aqui. Mas o deslocamento vai ser, né, menor do que do lado de cá. Tá? Mas a pressão é constante, tá certo? E o interessante é que nem sempre o óleo é utilizado, né? Ou era utilizado, não sei, eu acho que não sei se atualmente é. Eu vi um programa com aquela ponte de Londres, né? Aquela ponte que abre, né, assim, uma ponte levadiça que tem lá, trabalha, né, com um sistema desse, mas em vez de usar óleo, usa água, né? Ou usava água, não sei se hoje converteram para óleo. O problema de você usar água, a água é boa, é incompressível, mas a, ela não tem propriedades lubrificantes, né, igual do óleo. Além disso, a água, né, tem questão de corrosão. Agora, em relação ao meio ambiente, ótimo, né? Se houver algum vazamento, não vai contaminar nada. Né? Então, vamos avançar. Aquela mesma fórmula, né, que eu falei que é a equação geral da fluidostática, né, o dP é igual a menos gama vezes dz, ela pode ser desenvolvida, né, para gás também, né? Mas aí tem que considerar alguns processos, como por exemplo, né, a temperatura constante, né? Ou é um processo idealizado, né? Ou outro tipo de processo aí, a pressão constante, ou gás ideal, tá? Então vamos ver esse aqui, né? Um gás isotérmico, um gás perfeito, né? Gás ideal, um processo isotérmico. Aí a gente pode pegar aquela equação do gás ideal, falar que é constante, achar essa relação aqui, né? Ter essa relação, né? Daqui chega isso aqui, e fazendo aqui, né, um trabalho algébrico, considerando uma figura desse tipo aqui, achar a seguinte equação. Essa daqui, ó, tá? Quer dizer, isso aqui é um sistema imaginando que a temperatura, né, não vai variar, né, significativamente, ou praticamente vai ser igual, né, em relação ao tempo, né, e a distância de um ponto para outro aí, tá certo? Aí a gente chega a essa situação aqui. E como, né, é um gás ideal, né, considerando as relações do gás ideal, a gente pode chegar nessa equação 21 aqui. Aqui eu tenho um exercício exemplo que eu coloco para vocês. Aqui é famoso, né, o edifício do Empire State, né, 381 metros. Mas eu tenho uma prova que eu aplico bastante, né, no cursos da engenharia ambiental, já apliquei também, falando sobre a calcular a pressão no alto pico, né, da bandeira. Né? Se eu não me engano, é quase 3.000 metros, né? 2.900, 2.870, 800 e
78 metros, alguma coisa assim, tá? Aí aplica, né, a equação, né, que a gente viu, considerando o sistema isotérmico, tá? E acha a diferença de pressão, se eu não me engano, desse exemplo da bandeira é 0,92, né? Ou seja, a pressão, né, da, lá, no alto do pico é 92%, né? 8% menor do que a pressão ao nível do mar, né? Aqui no Empire State aqui dá uma diferença de 5%, né? Bem, as condições climáticas aqui eu acho que são outras também, né? Eu, se não me engano, lá no cálculo que eu faço o pico da bandeira, os 12,3 aqui, então 12,0. Então, vamos continuar aqui. Bem, aqui é, né, o, eu tirei isso de um livro que eu achei muito interessante, né? Ele fala, não, e se a gente usasse a equação de Stevin, né? Qual seria o erro aqui por esse cálculo do Empire States, né? E ele mostrou aqui que era um erro insignificante, né? Então, se fosse usada a equação de Stevin, seria 0,955 e aqui é 0,956. E aqui ele até fala um negócio interessante, né? Que eu não sei se eu já falei para a turma de vocês, mas em engenharia a gente considera erros menores que 5% algo desprezível, tá? Bem, por fim, a gente fala aqui, né, sobre a atmosfera padrão. A atmosfera padrão são condições ideais, né, que são consideradas ideais, não, são condições, né, pré-estabelecidas em função de uma condição de pressão, temperatura, né, padrão, tá? Aí, isso hoje em dia tem uma tendência internacional. Por exemplo, o Brasil utiliza como atmosfera padrão os adotado pela OACI, Organização de Aviação Civil Internacional. Isso aqui é só por curiosidade, tá, pessoal? Vocês dão uma lida aí. Esse material, né, ele tem muita coisa que é interessante, assim, se eu ficar aqui, né, falando, vou ficar repetindo coisa de texto, mas vocês depois dão uma lida, porque é interessante na parte, né, de a gente ter uma cultura da área, né, no caso aqui da área da mecânica dos fluidos, ok? Porque afinal a gente pode falar, não, vamos usar essa e essa e essas fórmulas para essa e essas situações e vão praticar o exercício. Pô, mas não é só isso, né? Tá? Então, quanto mais a gente tiver uma cultura, né, um background, né, nessa área, mecânica dos fluidos, só um instantinho, mais facilmente a gente consegue raciocinar nos exercícios, né, nas equações que vão aparecer e nas aplicações dessa equação. Tá? Então aqui está mostrando, né, o exemplo, né, da variação da temperatura, né, em diferentes altitudes. Vamos avançar aqui. E aqui as propriedades, né, da atmosfera padrão usada nos Estados Unidos. Aqui uma equação, né, baseada nessas tabelas de atmosfera padrão. E aquela equação lá de Stevin, né, desculpa, a equação, né, para gás ideal, agora pode ser deduzida dessa forma aqui, tá? Considerando, né, aqueles fatores lá da atmosfera padrão. Aqui a variação da pressão com altitude, né? Eu acho que todo mundo já percebeu que viajando para a serra você sente uma descompressão no ouvido, tá? Está relacionado isso à variação de altitude. Bem, agora vamos ver a parte aqui de medição de pressão. A gente já tinha falado lá no capítulo 1, né, que a pressão ela pode ser diferenciada em pressão manométrica ou efetiva, ou mais pressão, né, atmosférica. Sendo que a pressão atmosférica, o menor valor que ela tem é zero,
E a pressão, e a soma dessas duas, pressão atmosférica e pressão manométrica, é a pressão absoluta. E o menor valor da pressão absoluta também é zero. Não existe pressão atmosférica negativa e nem existe pressão absoluta negativa. O que pode variar é a pressão manométrica, que pode ser positiva, né? Normalmente é, e se ela tiver um valor negativo, ela é chamada de vácuo. Isso foi já comentado. Bem, aqui a questão de unidade de pressão, também, né, passar batido, porque a gente já falou sobre isso aqui, né? Pressão no sistema inglês é PSI, no sistema internacional é o Pascal, né, que é medido por metro quadrado. Aqui tem umas relações importantes. Algumas vezes, né, o pessoal da física gosta de usar muito 76 centímetros de Hg, né, ou 760 centímetros de Hg. E aqui tem um ABS aqui, significa que a pressão atmosférica está sendo considerada no cálculo. Então, a pressão calculada é absoluta. Tá vendo? Sempre que aparecer um ABS, significa que a pressão atmosférica está sendo considerada e a pressão que está calculada ali é absoluta. Agora, se não aparecer, significa que a pressão calculada é a pressão manométrica e a pressão atmosférica está sendo considerada nula. Aqui está um equipamento de medir pressão, né, o famoso barômetro. Tá? Como é que você calcula isso? Pressão atmosférica que está atuando aqui consegue equilibrar essa coluna aqui. Se esse material é mercúrio, esse H, né, vai ser 700, vai dar aí 760 milímetros. Tá? Isso ao nível do mar. E é com essa fórmula aqui, né, calcula essa pressão e multiplicando isso por isso aqui, vai dar aí o 101,3 kPa. Tá? Agora, a pressão de vapor, né, ela realmente aparece aqui, né? Só que ela é muito pequena para influenciar. Então, normalmente isso aqui é desprezado, é considerado zero. Tá? Então, isso até fala aqui, né? O valor da pressão do vapor é muito pequena, né? Tá 0,16 Pascal, né? Por isso que é desconsiderado, ok? Então, aqui está um exemplo, né? Um exercício. Depois vocês dão uma olhada aí. Tá? E vamos ver agora a manometria. Manômetro é um equipamento que mede pressão. Né? Então, há três tipos usuais de manômetros: tubo piezométrico, tubo U e o tubo inclinado. Tá? Todos eles trabalham com esse princípio com a equação de Stevin. E então vamos adiantar aqui. Esse aqui é só um instantinho, pessoal. Esse aqui é o tubo piezométrico, tá? É um dos manômetros mais simples que tem. Tá? Agora tem um tubo em U também. Tá? Também, tanto o piezométrico lá quanto esse aqui está aberto aqui a atmosfera. Tem esse aqui, né, um tubo em U diferencial, porque pega dois pontos aqui. E aqui tem um exemplo legal que serve também para os outros, tá joia? A diferença é que os outros aqui você vai considerar, né, normalmente zero, porque vai estar aberto para a atmosfera. Tá? Então, ó, sempre construa esse diagrama de pressões, porque fazendo isso é fácil fazer essa equação aqui. Por exemplo, como é que essa equação faz aqui? Ó? Partindo do ponto mais à esquerda, isso está descrito aqui embaixo. Aqui, tá? A pressão, né, nesse ponto, que é a A, como as pressões crescem para baixo, o que é para baixo é positivo. No diagrama, o que é para cima é negativo. Então, ó, a pressão em A mais a pressão referente à coluna 1, né, é gama 2 vezes H1, mais a pressão referente à coluna 2, que é gama 2 vezes H2. Agora subiu aqui, ó, menos a pressão referente à coluna 3, que é gama 3 vezes
H3 e desceu novamente aqui, né? Se é para baixo é mais, né? Então, referente à coluna 4, gama 4 vezes H4, aí vai subir duas vezes aqui, com H5 e H6. Então, vão ser menos os gama 5 vezes H5 e o gama 6 vezes H6. Chegou na pressão aqui, então é igual a PB. Tá? Dá uma lida, isso aqui ajuda bastante. Existem outros métodos. O método pessoal do professor de física eu gosto de usar muito, equilíbrio de pressão de um ponto com o outro, mas apesar de serem métodos muito bons, né, esses equilíbrios, às vezes você tem tantos pontos para fazer equilíbrio e que isso a gente acaba se perdendo, ainda mais se for, né, numa avaliação, isso for numa avaliação de concurso, então a pessoa fica mais nervosa ainda, fica mais difícil montar essa equação. Então vale a pena saber isso aqui e ajuda bastante. Aqui, né, eu cito para tubo inclinado, né, mas não tem mistério ali, só tem que fazer a projeção da coluna, né, tá? Usando seno, talvez cosseno, de acordo com o que for dado no exercício. Aqui um manobra de tubo inclinado, ó. E aqui são os famosos manobras de Bourdon, né? Tá? Esses manobras de reloginho, é muito comum, né, na área industrial. Eles têm a vantagem sobre os outros. Aqui nos textos vai falando a vantagem e desvantagem de cada um, mas no geral aqui, né, o Bourdon tem a vantagem que ele pode trabalhar com vibração e também com pressões maiores. Tá? Okay? E os outros não suportam isso, porque aqueles manobras de tubo em U, né, pesométricos, tudo trabalho com manômetro que são muito sensíveis, né? Então, se tiver vibração, eles vão ficar oscilando e também podem quebrar, né? Se tiver as pressões muito altas. Bem, aqui, né, quanto a vantagem e desvantagem aí, tá certo? O princípio de funcionamento. Aqui é a mesma coisa, tá? Vou passar direto essa parte de texto aqui. Aqui os manômetros, né, transdutores de pressão, tá? Então aqui com um exemplo de como funciona um com o diafragma, né? E, né, o, o exemplo aqui, tá, de o que é superfície livre, né, e as forças aqui atuando, né, no fundo. E todas essas forças aqui, que é gerada por uma pressão hidrostática, elas podem ser traduzidas numa força resultante, né? E o cálculo, né, dessas forças resultantes, né, aqui ó, a pressão hidrostática é a força resultante desenvolvida no fundo do tanque aberto. Pode ser interessante porque nem sempre a força resultante vai estar atuando no centro, né, dessa superfície, né, que está sendo solicitada pela pressão. Então aqui é um exemplo, né, aqui ó, o centro da superfície ela é em C, né, mas a força atua nesse ponto aqui. Vai? Então você tem um centro, né, geométrico aí, tá? Mas o centro de atuação da força, né, ele difere algumas unidades aqui de distância do centro geométrico. Tá? Então, primeiro, fazendo uma integral aqui, né, primeiro considerando o elemento infinitesimal, considerando aquela forma de Pascal, né, e depois considerando e unindo com a forma de Stevin, a gente chega nessa equação aqui, que sendo diferenciada vai ter essa integral aqui, que é o momento estático, né, o momento de primeira ordem. Tá? Isso aqui é uma fórmula, né, que o centro de gravidade, né, que é aquele centro geométrico, ele é igual a isso aqui, o YC é a coordenada até o centro geométrico. Basta ver aqui, ó, YC vai vir até aqui, ó, e esse tracejado vai coincidir com esse centro aqui, né, de gravidade, centro geométrico. Aqui, ó, tá? Coincide aqui, ok?
Aí, né, fazendo um trabalho algébrico, aí a gente chega, né, e aqui, trigonometria simples, chega aqui a força, né, resultante numa superfície inclinada, né, ela é gama vezes a distância do nível da superfície livre, né, até o centro geométrico, vezes a área, né, dessa superfície. Essa fórmula é muito útil para a gente vai ver lá na frente, é parecido com uma fórmula também que a gente vai denominar, né, de empuxo, tá, de força de empuxo. E outro ponto importante é saber qual é essa distância, né, qual é essa distância, a coordenada em y, né, que é daqui até aqui. Aí, né, utilizando, né, novamente uma das equações, essa equação aqui, ó, por exemplo, essa equação aqui, tá, multiplicando ambos os lados por y, né, por y, a gente, como está feito aqui, ó, tá, a gente chega a esse ponto aqui, e isso aqui, gente, é o momento de inércia, né, de uma figura plana, tá, o momento de segunda ordem. Isso aqui é um valor tabelado, está escrito aqui, ó, isso normalmente é tabelado nos livros de mecânica dos materiais, resistência dos materiais. Tá? Isso eu acredito que quem fez o curso aí de resistência dos materiais está fazendo, vai ver isso, né, como professor da área. E para o y igual a yr, né, a gente fica com esse fator e substituindo a fórmula da força resultante que a gente calculou, né, anteriormente, a gente vai chegar a essa equação aqui aplicando o teorema dos eixos paralelos, porque naquela situação considera-se que os eixos estão passando no centro da figura, mas se o eixo, né, não está sendo considerado no centro da figura, é o caso mais geral, a gente aplica isso aqui, a equação dos eixos paralelos, e vai chegar nessa equação 29, né, que, né, é muito importante para a gente. Vamos voltar lá. Né, essa equação nos interessa, né, a equação 29. Mas se a gente estiver trabalhando com a distância, né, vertical, porque o y ele vai estar aqui, ó, inclinado, né? Mas pode ser que a gente queira trabalhar com a distância horizontal, que são os H's, né? H, HC, né? Aqui seria o HR, né? Até aqui, ok? Aí, talvez seja interessante calcular o HR, HC e está fazendo trigonometria simples, chega até aqui, tá? Aqui a gente tem a área, aqui a gente tem a altura, né, até o centro geométrico, ou profundidade, né, a altura aqui é dentro da água, né, por exemplo, dentro do líquido. Aqui também seno quadrado do ângulo, né, da superfície que está inclinada, né, em relação à linha, né, à superfície livre, né, e aqui a profundidade até o ponto, né, de aplicação da força resultante. Aqui né, as figuras geométricas que são comuns, né, na engenharia, e aqui os momentos de inércia delas e as áreas. Né? Isso aqui é fácil, a gente acha isso em maioria dos livros de mecânica de materiais e resistência de materiais. Isso é quase que obrigatório nessa área aí. Tá? Bem, aqui, né, eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Vocês dão uma olhada aí. Os exemplos estão feitos, tá? Aqui a aplicação do diagrama de pressão e montagem da equação. Aqui é a mesma coisa, né? Faz o diagrama de pressão para esse elemento aqui, olha ele aqui, né? E montagem da equação determina o diferencial de pressão aqui. E aqui por essa situação que a gente viu agora, que é calcular, né, não somente a força R, como também
o Y até aqui. Poderia ser até o HR também, mas foi só pedido do Y. O YR. Aqui, ó. Sempre, fórmula, substituição numérica e resposta. Mesma coisa na hora de calcular a coordenada YR. Né? Fórmula, substituição numérica e resposta. Tá? Dá uma olhada aqui, porque aqui eu né, sou da área de mecânica, né, engenharia mecânica, normalmente a gente trabalha com πd a quarta sobre 64. O livro que eu adotei para fazer uma parte desse material, ele estava usando uma notação, acho que é meio que o pessoal da física, né? Entendeu? Pi r a quarta sobre 4. Né? Bem, aqui são as biografias, né? Esse foi o livro que eu tirei a maior parte do material, mas também teve coisa do Potter, teve. Né, opa, só um instantinho. Teve alguma coisa do Brunetti, que está ali aqui no coisa. Obrigado a todos. Boa noite.